A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente. Receba essa poderosa palavra no dia de hoje, 24 de abril de 2024, ó, maravilha, o nome do Senhor sempre sendo glorificado, amém? Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós terminamos o capítulo 7, que falou sobre a execução de Estevão, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, morreu pela verdade, pela palavra do Senhor. Após a morte de Estevão, vai começar agora uma perseguição desenfreada contra a igreja, contra o povo de Deus. O verso 1 do capítulo 8 diz assim, ó, e Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Você vê que o verso 59 do capítulo 7 diz assim, assim enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então aqui o verso 1 do capítulo 8, o texto continua complementando o verso 59 do capítulo 7. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Forte, né? Mas nós vamos conhecer a história desse homem, a transformação que acontece na vida deste homem, uma transformação verdadeira da parte do Senhor. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor tem abrido nosso entendimento, nos ensinado pelo poder da tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor tem levantado uma igreja, ó Pai, uma igreja firmada na tua palavra, uma igreja cheia do teu espírito, independente dos dias que nós venhamos vivendo, ó Pai, independente do cenário que está desfavorável, nós sabemos que é uma igreja verdadeira nesta terra. E essa igreja é a igreja de Jesus Cristo. A igreja a qual nós fazemos parte, ó Pai. E eu quero louvar o Senhor, Pai, pelo início desta igreja, pelos meus irmãos ali da igreja primitiva, por tudo que aconteceu na vida deles, para que o nome do Senhor seja glorificado hoje, através da minha vida e da vida dos meus irmãos. No nome de Jesus. Amém? Que seja um despertamento para você nesta tarde, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Paulo persegue a igreja. Aqui já entra agora a epígrafe falando que Saulo persegue a igreja. Mais para frente o nome dele vai ser trocado. No capítulo 9, nós vamos chegar lá. Então vamos lá. O verso 2 está dizendo, daquele dia em diante, no verso 1 que diga, tá, irmãos? Porque o verso... o comecinho do verso 8 é a continuação do 59. Então vamos lá. O verso 1 do capítulo 8 diz assim, daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então, uma perseguição, depois do apedrejamento de Estevão, depois de Estevão ali clamar a Deus, para que o Senhor não imputasse o pecado naquelas pessoas. Assim como o Senhor... na cruz também, né? Ele olhou para aquela multidão que estava ali, crucifica-o, crucifica, crucifica. Ele olhou para aquela multidão e falou, Senhor, não imputa, eles não sabem o que fazem, né? Não imputa esse pecado nele. Assim foi Estevão. Isso é, irmãos, um coração totalmente voltado a Deus, totalmente voltado, grato ao Senhor, até na morte, sabe? Que tudo que está acontecendo é para a conclusão daquilo que o Senhor preparou para esta igreja. Então, Deus seja louvado pela vida deste homem guerreiro que morreu vendo os céus abertos. Porque enquanto as pedras vêm, a gente está vendo o céu aberto. Só vê o céu aberto, só vê o céu por dentro quem suporta as pedradas do lado de fora. Só vê o céu por dentro quem suporta as pedradas do lado de fora. Então suporta o processo, irmão, porque você vai chegar naquilo que o Senhor falou. Amém? Vamos lá. No verso 1 ele traz o autor Lucas aqui, o escritor Lucas, o autor é Deus, o escritor Lucas, ele está trazendo aqui para nós neste momento que a igreja começa a sofrer uma grande perseguição. Estabeleceu, quer dizer, firmou, ele fundou uma perseguição tão terrível que os crentes começaram a ser dispersos. Esta perseguição veio do céu. Esta perseguição veio da parte de Deus, porque o Senhor falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, que o Espírito Santo viria, habitaria neles e encheria eles. Mas depois que o Espírito Santo veio, não era para continuar, era para levar o evangelho. E os irmãos estavam somente ali em Jerusalém e na circunvizinhança, e o Senhor queria que o evangelho se espalhasse e alcançasse todo mundo. Esse é o propósito do evangelho, esse é o propósito de fazer a obra do Senhor. Então o Senhor dispersa a igreja através de uma perseguição, através da perseguição. Então nós vamos ver aqui, alguns homens piedosos vão sepultar Estevão, né? Vamos plantear. O verso 3 diz assim, Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Olha só, ele devastava, devastava. Por sua vez,
invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Meu irmão, a religião cega faz isso. No capítulo 26, verso 9, ele fala o que ele fazia, tendo a convicção que ele estava certo. Saulo perseguia, Saulo prendia crente, consentia a morte de inocente, achando que ele estava convicto e certo disso. Eu vou ler aqui o que diz o capítulo 26 aqui de Atos dos Apóstolos, no verso 9 até o 11, diz assim, ó: eu igualmente estava seguro de que deveria me opor no nome de Jesus. Ele dizia, eu tinha segurança, eu tinha certeza que eu tinha que me opor ao nome de Jesus. Era o certo a meus olhos, a minha vista naquele momento, naquele tempo era esse, eu tinha que me opor ao Nazareno. E foi exatamente assim que procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos chefes dos saduceus, sacerdotes, atirei muitos santos ao cárcere, e quando eram sentenciados à pena de morte, eu sempre dava meu voto contra, vê? Ele apoiava, mate. Quando ele dava a sentença de morte, ele estava ali para dar o voto a favor, para ser morto contra, né? Para que eles não houvessem ter liberdade, meu pai. Várias vezes, corridas de sinagoga em sinagoga, com o objetivo de castigá-los, e fazia de tudo para obrigá-los a blasfemar Jesus. Em minha fúria obstinada contra eles, atravessei terras estrangeiras para capturá-los. Aqui é o próprio Paulo falando, tá? Em uma dessas viagens, estava me dirigindo para Damasco com autorização do chefe da sinagoga e por próprio comissionário. Então aqui ele vai dando a volta até, ele vai entrar até onde ele encontra Jesus. E aqui, eu só li aqueles versículos do 9 a 11, do capítulo 26, para você entender que com a própria boca dele, ele estava falando qual era o propósito, o objetivo dele. Ele achava que estava cego, porque a religião, meu irmão, a religião sem Deus, ela cega. A religião sem Deus, ela cega, ela faz isso, ela faz o homem ter uma fúria muito grande contra o evangelho. É por isso que nós estamos vendo religiões pagãs que são contra o evangelho, contra a igreja, contra os cristãos, se levantam contra o povo de Deus, porque eles estão cegos na religião. Na mente deles, o certo é o caminho que eles estão seguindo, mesmo que é o caminho do erro, mesmo que é o caminho do engano, mesmo que é o caminho da morte. Para eles estão certos, eles defendem a fé que eles têm, eles defendem aquela religião que ele tem. E muitas vezes nós, como os cristãos, somos covardes, não defendemos a nossa fé, não defendemos o evangelho, não pregamos como deveria pregar, não fazemos a obra com excelência como deveríamos fazer. Enquanto pessoas que estão no paganismo, que estão no engano, que estão sendo enganadas pelo próprio adversário, estão defendendo a sua fé cega a ponto até de matar, né? E nós muitas vezes sabemos que temos a semente da verdade, a semente do evangelho, e negligenciamos isso. Então aqui do verso 4, a gente vai ver o crescimento da igreja, e o alcance do evangelho aumenta. A igreja cresce e o evangelho alcança mais vidas. Porque depois da perseguição, depois dessa perseguição desenfreada, os apóstolos ficam em Jerusalém escondidos. Mas muitos dos irmãos têm que sair, porque Saulo está com sangue no olho, para poder prender a muitos cristãos, levando à morte com muita fúria pela cegueira que ele vive, porque no coração dele ele estava certo, como com a boca dele ele confessa mais à frente, ele fala que ele estava certo. E é isso mesmo, irmão. Muitas pessoas que estão na religião pagã acham que está certo. Se você chegar para qualquer religião que muitas pessoas aí professam, eles vão dizer que estão certos, que o evangelho é errado, que o cristianismo é errado, e assim vai, porque Satanás ele cega, Satanás ele engana. Satanás promete coisas que ele não pode dar. Ele não pode dar. Então ele promete coisas que ele não pode dar. Tipo, o céu. Ele não tem como dar o céu para aqueles que não seguiram Jesus. Muitos dizem, o céu é quem vive bem, quem faz isso, quem abençoa, quem ajuda, vai pro céu. Nem todos vão pro céu. A mente de muitos vão assim, não, eu não preciso sair do pecado, não preciso sair do mundo, tem que continuar do jeito que eu tô, somente ajudar um ali, fazer bondade, caridade, que eu vou ser salvo. Muitas pessoas têm essa mentalidade, mas não é isso. Então vamos lá, o verso 4 diz assim, enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Olha só, a igreja é dispersa, o evangelho vai sendo o quê? Apregoado. A igreja é dispersa, elas são perseguidas e vai. Irmãos, antigamente, há um tempo atrás, eu até falava, a igreja brasileira tem que passar por uma perseguição para esses crentes começarem a buscar a Deus de verdade, começarem a ter uma vida com Deus, mas hoje o meu pensamento mudou. Por que mudou? Porque quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu busco conhecimento naquilo que eu amo, naquilo que eu creio, que é a palavra de Deus, que é o meu Deus vivo, eu entendo que a igreja brasileira não precisa de perseguição, a igreja brasileira precisa de um avivamento. Porque o avivamento queima pecado, o avivamento joga por terra o engano, o avivamento faz mentiroso confessar pecado, faz prostituto sair da prostituição, faz pessoas que estão na casa de Deus roubando, caluniando, mentindo, vão se converter. Então o que a gente precisa é de um verdadeiro avivamento. Por que a perseguição? Porque a perseguição mata, irmãos.
A perseguição, inocentes perdem. Não tem como a gente falar que vindo a perseguição vai mudar. Não, muitos vão recuar. Então é melhor o avivamento, porque o avivamento vai salvar, vai libertar, vai curar, vai transformar. Nós precisamos desse avivamento, nós temos que orar por esse avivamento. Não tinha preferência na igreja primitiva, eles saíam, pregavam a todos aqueles que abriam o seu coração para ouvir a palavra. O verso 5 diz: e indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Havia uma ruptura entre os judeus e os samaritanos. Eles não aceitavam os samaritanos porque eles falavam que os samaritanos eram um povo mestiço, era um povo que casou com mulheres estrangeiras e ali viraram um povo mestiço, nasceram de uma linhagem misturada com os judeus. Então eles não consideravam os samaritanos, e havia uma ruptura, uma briga de gerações ali entre eles. Então Filipe vai pregar em Samaria. Aqui o texto e o verso que está nos dizendo que com Deus, com a palavra do Senhor, não existe preferência, não existe preferência de público. Eu vou pregar para os mais ricos, vou pregar para os mais pobres. Não, é todo aquele que abriu o coração para a palavra de Deus e receber esta palavra, ele será salvo. Então não tem preferência. O ser humano faz preferência. Tem pessoas que escolhem. Eu ministro a palavra pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor. Eu sou muito honrado, me sinto muito honrada por isso, porque o Senhor me escolheu para isso. Há pessoas que dependem da quantidade de pessoas para eles pregarem. Se eu vou pregar no ministério, tem 100 pessoas, aí eu dou tudo, tem 1000 pessoas, 2000, mas que chegar num ministério tem 5, 10, 15, onde tem 4 pessoas, não pregam na mesma intensidade, na mesma desejo, na mesma vontade, mesmo amor, que pregou lá para 1000 pessoas. Não, mano. Tem pessoas que mudam a mensagem, faz preferência de ambientes, muda, né? Ah, não, eu não vou pregar ali porque ele tem pouco, vou naquela igreja. Não, irmãos, isso não é um crente, não. Isso é um charlatão da fé. Isso é alguém que aproveita do evangelho, que tira disputa. Pessoas que só querem pregar para muito, para multidão. Para pregar para multidão, você começar pregando para poucos. Para pregar para multidão, você começar pregando para pouco, com a mesma intensidade que você prega para multidão. Eu posso pregar para a quantidade de pessoa que for, eu vim pregar, eu prego da mesma forma. Eu não mudo mensagem em lugar nenhum e muito menos tempo, diminuo o tempo. É a mesma forma que Deus me usa para a multidão, vai me usar também para 2, 3, 4. É isso que o cristão verdadeiro tem em mente. Então, fora disso, não é do Senhor. Então, vamos lá. João, no capítulo 4, a gente vê a samaritana no poço. E ali ela vai fazer, no texto, ela vai fazer algumas perguntas, Jesus vai respondendo. Jesus fala que se der para ela a água da vida, ela nunca mais terá sede. E aí vai ali, aquela ruptura, Jesus já estava mostrando que ele não tem preferência, que ele não tinha escolha. Então, a gente vê que Jesus, irmãos, ele veio para todos. É por isso que ele diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira, João 3,16, amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele crer não pereça. Então, precisa crer, precisa acreditar, precisa entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele. Filipe vai pregar em Samaria, e quando ele chega em Samaria pregando, o povo ouve e o povo vê. Muitos sinais e maravilhas realizados por ele. Deu unânime, absoluta atenção ao que ensinava, porquanto os espíritos imundos, olha como que os diabos saem, como que demônio sai do corpo da pessoa quando a palavra é pregada com verdade, pela vida daquele que vive na verdade, pela vida daqueles que só falam, porque falar muita gente está falando, o negócio é viver essa verdade, viver essa palavra e ter esse poder que vem de Deus. Olha, porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos. Presta atenção, abandonavam, não era nem expulso, eles já estavam abandonando, largando já o povo. Aos berros e grande número de paralíticos e aleijados eram curados. Então, peraí, demônio está saindo, paralítico está andando. Demônio está saindo, aleijado é curado. Demônio está saindo, depressivo é curado. Irmão, nós precisamos entender que tem coisas que é tudo demônio, não é enfermidade do corpo, é demônio mesmo. Os demônios largavam as pessoas, saíam das pessoas, sem receber nem a ordem do diácono, do homem cheio de Deus aqui, para ser expulso. Já ia saindo, por quê? Porque aonde chega um crente, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de autoridade, Satanás não fica, não pode ficar, porque chegou alguém que tem autoridade ortogada pelo céu. É muito forte isso aqui. Um homem cheio do Espírito Santo fazia sinais, prodígios e maravilha. E o que acontecia? Achava-se em Samaria uma ruptura. Eles achavam que os samaritanos eram mestiços, era misturado. Então, eles não aceitavam. No meio dessa ruptura, viviam entre guerra. Aí, o que acontece? O Senhor envia um servo dele lá, um dos apóstolos, um dos diáconos cheio do Espírito Santo, para pregar em Samaria, para que o evangelho da salvação alcançasse aquelas almas. E olha o que fala o verso 8. E por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Salvação chegou, irmão. Aonde chega a salvação, libertação, a alegria chega, a graça do Senhor chega, a misericórdia dele chega junto. Aí vai entrar agora o assunto de um mago, um homem chamado Simão, que ali dentro de Samaria ele vendia engano, ele apregoava engano, ele fazia feitiçaria naquele lugar, e muitas pessoas eram enganadas por eles, e tinha pessoas que gostavam de ser enganadas porque o seguia. Havia um homem chamado Simão que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade, e isso impressionava, porque muitas vezes as pessoas gostam de ser impressionadas
toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável. Quem se dizia que era poderoso e notável? Ele mesmo. Ele mesmo dava título para ele mesmo se vangloriava, ele mesmo se denominava, ele mesmo dava nome para si próprio. Quem fala de si mesmo, irmãos, é hipócrita. Quem fala de si mesmo é um ator que vive atuando. Há muito que usam os divinos, o divino, o santo, para poder pregar engano, para enganar o povo, pois pessoas se impressionam com pouca coisa, né? Vamos lá, a continuação do verso 10 agora. E todas as pessoas, das mais simples à mais rica, davam-lhe grande crédito e exclamava: este homem exerce um poder divino. Quer dizer, as pessoas estavam dizendo que ele exercia um poder divino. E ele se dizia que ele era grande, que ele era notável, que ele era poderoso. E as pessoas diziam que ele tem um poder divino. Ele não tinha poder coisa nenhuma. Ele era um feiticeiro, um enganador, um homem que mentia, um homem charlatão, que fazia... Você vai ver aqui que ele fazia artes. E o que mais tem hoje é pessoas fazendo artes, fazendo imitações. Nós estamos vendo como é que muitos estão abrindo os templos aí, fazendo aquela bagunça toda, trazendo aquela coisa toda para dentro dentro da casa, que eles denominam casa de Deus. E eles vivem ali de qualquer maneira, trazendo um engano para o meio do povo, cheio de arte, cheio de aparatagem, cheio de coisas que não provém do Senhor, e iludindo o povo, enganando o povo, impressionando com o espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação não é o profeta do Senhor, irmãos. Tem gente que tem espírito de adivinhação, que o próprio Satanás faz com que adivinhe, porque Satanás, ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, 2 Coríntios, que ele se transforma até em anjo de luz, mas ele não é. Só que ele se transforma em anjo de luz quando ele quer enganar, e ele tem enganado a muitos, tá? Porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. Aí essas pessoas davam esse crédito para ele, dizendo que ele era chamado o grande poder. E muitos seguiam, pois viam sendo iludidos. Só o que ele fazia, ele iludia as pessoas. Por ele, há bastante tempo, por meio de suas artes mágicas. Muitas pessoas vinham sendo iludidas por meio das artes mágicas que ele fazia. Muitas pessoas vinham enganadas por meio daquela magia de engano. Há muitos feiticeiros dentro da igreja, irmãos, que não se converteu a Jesus, tá lá de engano, pregando engano, falando engano, vivendo engano, revelando no engano. Quantas profetadas por aí fora têm destruído família, destruído lar, destruído casa, porque vivem no engano, vivem iludindo pessoas. E as pessoas muitas vezes gostam de ser iludidas, porque tem pessoas que ficam correndo atrás de profeta, ficam correndo atrás de profecia, ficam correndo, a igreja ali revela, aí vai. Tem muitas pessoas que ficam atrás disso, de mágicos, como esse Simão aqui, ficam atrás de pessoas do tipo dele, enganador, que dá ao povo aquilo que o povo quer, porque muitas vezes o povo não quer a verdade, eles querem a mentira, eles querem uma mentira maquiada do que uma verdade dura, eles preferem uma mentira adoçada, uma mentira passada um paninho por cima, do que uma verdade dura, porque a verdade confronta, a verdade requer uma transformação da minha vida. Quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e no nome de Jesus Cristo, creram nele. Aí foram o quê? Batizados. Pode observar que o texto diz aqui, o verso 12, que eles creram e eles foram batizados, porém não foram cheios do Espírito Santo. Não foram cheios do Espírito Santo. Por enquanto não tinha sido cheio do Espírito Santo. Então nós vamos observar que muitas pessoas já foram batizadas, creram, mas ainda não receberam o Espírito Santo, não recebeu o poder de Deus, o revestimento. Será que não é um motivo da gente analisar, né? Precisamos disso. Porque nem todos que estão no alto, nem todos que chegou ao pináculo, nem todos que chegou no auge está sendo usado por Deus, porque nem todos que está sendo usado está sendo aprovado por ele. Satanás, no capítulo 4 de Mateus, ele leva Jesus ao alto do templo, ao pináculo do templo, e diz assim para Jesus: se prostrado me adoraste, te darei todos o reino. Então tem muita gente aí prostrada adorando Satanás, porque está no alto, está no pináculo do templo. Muitas pessoas já estão lá em cima, em cadeira, muitas pessoas muito conhecidas por aí fora, mas não estão na direção do Senhor, e quem levou para o alto foi o próprio Satanás, porque a queda é grande quando o inimigo que sobe. Então deixa do jeitinho que Deus está fazendo, porque quando Deus faz melhor. Louvado seja Deus por isso. Então, ele tem a arte do engano, a arte da feitiçaria, a arte de vender a fé, charlatão da fé. Quantos charlatão da fé nesses últimos tempos, hein? Quantas pessoas usando a verdade? A verdade, ela liberta. Quando Filipe pregou a verdade para ali em Samaria, quando Filipe chegou pregando o evangelho de transformação, as pessoas creram e se entregaram ao Senhor, e houve uma transformação naquele lugar, e o povo se converteu ao Senhor. E o próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte. O verso 13, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Ele estava com curiosidade, acompanhava para tudo quanto é lugar. Então, meu irmão, para com essa inocência,
Para de achar que todo mundo que está dentro da igreja é igreja. Para de achar que todo mundo que está no ambiente espiritual é espiritual. Para de achar que todo mundo que se diz ser crente é da igreja. Para de achar que todo mundo que está na igreja é a igreja. Para com isso. Muita gente fica nessa inocência, como lá atrás eu também fui. No início da caminhada eu também achava que todo mundo era crente, que todo mundo que estava na igreja era igreja, mas não é. Para de se enganar com isso. Nem todo mundo que está seguindo está indo para o mesmo caminho. Nem todo mundo que está caminhando está indo com o mesmo foco. Então é tempo da gente despertarmos do sono e acordarmos. Parar de ser criança, parar de ser inocente. Nem todo mundo que está vestido de crente, travestido de crente, é crente. Se travestir numa roupagem de crente não significa que transformou como crente. Há pessoas dentro da igreja parecendo que é crente, mas não é crente. Vivem em muitas práticas promíscuas de pecado. Vivem em muitas práticas que desagradam ao Senhor. Então nem todos que estão acompanhando estão na mesma direção. Não se engane. Nem todos que estão acompanhando estão na mesma direção. Há pessoas que têm propósito específico, que estão ali na igreja somente para ser professores, para nos ensinar a ser melhor, para nos ensinar a caminhar com o Senhor, sem retroceder e sem voltar atrás. Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou encerrar por aqui para não ficar muito extenso o vídeo. E amanhã eu volto em nome de Jesus para gravarmos novamente a continuação desse capítulo 8. Amém? Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus, leia esse capítulo. Nós estamos juntos. Se inscreva no canal, dá o like, compartilha e estamos juntos. Você que se inscreveu no canal, seja muito que bem-vindo. Que Deus continue te fortalecendo. Que a graça dele seja derramada. Ore por mim. Ore pelas Mulheres Sábias. Está chegando a conferência Mulheres Sábias 2024. Glória! E eu creio que será um divisor de água na vida de muitas mulheres. O tema desse ano, águas profundas, porque o Senhor quer submerger muitas mulheres ali, muitos homens ali, levantar famílias fortes, estruturadas em Deus, levantar homens e mulheres, pessoas ali no mesmo propósito, na mesma direção, não só acompanhando não, mas pessoas que têm a direção do céu juntos no mesmo propósito. Que Deus te abençoe, que a graça dele te alcance. Vamos orar. Senhor, eu quero louvar o teu nome por esta oportunidade. Muito obrigada porque pela tua palavra nós temos tido crescimento, libertação, salvação, amadurecimento, entendimento da tua palavra. E o evangelho de Jesus Cristo alcance as vidas que ainda não foram alcançadas. Liberte as almas que ainda não foi liberto. Ainda há tempo de salvação, ó Pai. A porta ainda está aberta. Nós sabemos que a porta é estreita e apertada é o caminho. Muitos não querem passar por esse caminho porque é caminho de renúncia. Muitos não querem passar por essa porta porque não carrega bagagem. E muitos preferem viver sua vida promíscua no pecado, entregando a sua vida para o diabo, para passar uma eternidade de perdição. Mas há aqueles que decidiram pela salvação, há aqueles que decidiram pela verdade. Eu oro por esses, ó Pai, te pedindo. Continua fortalecendo teus filhos. Continua dando graça, vigor, Pai, para que eles continuem prosseguindo esta caminhada, crendo no poder do nome de Jesus. E esses que ainda não foram alcançados, liberta, Senhor. Transforma, liberta, levanta, salva essas almas no nome de Jesus. Pai, se conosco, Pai, e nos ajuda no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.